Olá, começa a partir de agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica, aqui pelo Spotify, YouTube e também pela Rádio Vanguarda FM. Estamos fazendo uma série de episódios falando sobre a Maesa, a ocupação da Maesa, especificamente sobre o Museu do Trabalhador e da Trabalhadora. Para isso, no programa de hoje, temos a presença da Giovana Erlo, mestre em Museologia e Patrimônio, da Eremi Melo, secretária de Formação e Cultura da CTB, e do historiador Ramon Tizotti. Tizotti, isso? Acertei? Bem-vindo, professor Ramon, ao nosso podcast. Já para começar, conta um pouquinho da tua história com a Maesa. A gente sabe que é difícil alguém aqui em Caxias não ter uma história também familiar. E depois, no teu caso, se envolve ali com o profissional, com essa questão de ser historiador. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Márcio, pelo convite, né? O sindicato aqui por essa iniciativa, né, tão importante para a cultura da cidade, né? E é muito bom ver que o movimento sindical também está, né, bem envolvido ali com as pautas culturais também, além de todas as outras, né, que envolvem, enfim, a luta dos trabalhadores. Mas é lugar também dos trabalhadores a cultura, a arte, enfim, a memória, né, o patrimônio. E minha relação com a Maesa tem uma, como todo mundo, como muita gente, né, de famílias que estão há mais tempo aqui, enfim, está relacionada com a Maesa no sentido do meu avô materno ter passado a vida inteira desde lá dentro, assim, né? Ele trabalhou desde novinho, né, na Eberle, na verdade, ele até trabalhava na Fábrica 1. Eu até podia passar o Miguel, que era desde sempre na Maesa e tal. Maesa enquanto empresa. Mas aconteceu assim, com muitos, né? Trabalhavam na Fábrica 1, foram transferidos depois para 2. Ele, no caso, ele trabalhou na 1 sempre, assim. Mas a história da Eberle, né? Enfim, tá muito forte na minha família. As minhas tias também trabalharam na Eberle. E enfim, né, da gente que cresce em Caxias, essa referência, né, da Eberle, enfim, é muito forte. E a Maesa, especialmente para mim, porque eu tinha a casa dos meus avós maternos era ali perto, né, na região ali da Maesa, enfim, é sempre aquele... E profissionalmente eu trabalhei com pesquisa durante a minha graduação, né, fui bolsista de iniciação à pesquisa, de iniciação científica, de um projeto que tratava sobre identidade e cultura regional aqui, focalizando, né, a categoria que eu tinha como responsabilidade era a categoria trabalho. Então, eu trabalho com história do trabalho, né, já desde a graduação, assim, minhas primeiras experiências com pesquisa. Era um projeto coordenado pela professora Lorraine Giron, e eu era bolsista especificamente, né, de uma parte ali que quem desenvolvia era a professora Vânia Hered, que é uma referência bem importante para a história dos trabalhadores, para a história da indústria, né, da industrialização aqui da região. E quando eu estava no final do curso, que eu estava naquele momento em que a gente não sabe muito bem o que vai fazer da vida, né? Como é que... Tipo, toda a minha renda estava vinculada ao curso, era bolsista, né? Porque eu estava matriculado no curso. Daí eu fui muito incentivado pela professora Vânia, pela professora Lorane, por outras profs a continuar na pesquisa e a fazer um projeto de mestrado. E no projeto, para fazer um projeto de mestrado, a professora Lorane e a professora Heloísa Eberle Bergamaschi, que era neta do Abramo e professora de História, elas lembraram que tinha um conjunto de contratos, eram 35 contratos, firmados pelos pais de meninos, né, com o próprio Abramo Eberle, para esses meninos atuarem como aprendizes na empresa ali, né, lá no começo do século XX, isso. E elas disseram, olha, com esse conjunto documental aqui, tu consegue fazer um bom projeto. E eu fiz um projeto... Tinha um padrão de idade, Ramon, para essas crianças trabalhadoras? Tinha o mais novinho, tinha 11 anos... E depois tinha outros de 15, 16 também, os mais velhos. No episódio anterior eu lembro que a Sônia
a mestre Sônia contou de um episódio, não era na Maesa, mas era de uma trabalhadora que começou com 8 anos de idade. Pois é. Sabe que essa idade, né, encontrei investigando esses 35 contratos que foram preservados pela empresa, pela família, né, mais especificamente pela família ali, porque eles estavam no cofre da biblioteca da mansão do Zeberle, né, ali na chácara do Zeberle, a Casa Rosa ali do Júlio João Zeberle. Mas a gente sabe que houve muito mais do que esses 35 aprendizes. As próprias imagens, as fotografias da época desses contratos apresentam mais crianças do que os contratos registravam, assim. E as fotografias registram crianças mais novas do que 11 anos também. Sabe? Não, claro, por fotografia é difícil de precisar a idade, né? De chutar a idade, mas enfim, são bem pequenininhos, né? Enfim, a gente vê que são bem novinhas as crianças já nesse contexto industrial, né? Enfim. E daí ó, a Eberle, né, tá presente há muito tempo, e o prédio da Maesa ali também entra a Fábrica 2, né, que é como a empresa tratava aquele espaço, aquela edificação, aquele conjunto de edificações. A Fábrica 2 entra na minha pesquisa quando eu fui fazer o doutorado daí. Em que eu amplio o recorte temporal, né? No mestrado eu estudei as primeiras décadas só do século XX. A Maesa ela foi construída nos anos 40 já, né? Foi o primeiro prédio pronto ficou em 1948. E no doutorado eu ampliei o recorte temporal para chegar até a fundação a instalação do Senai. E a história do Senai tem muito a ver com a história da Eberle, especialmente da Maesa. Porque a escolha do local do Senai Nilo Peçanha, a escolha daquele terreno que foi doado pela prefeitura para a instalação do Senai, se deu muito em função dos Eberle já terem aquela gleba toda e já terem o projeto de instalar uma grande fábrica ali do lado. Então, a professora Sônia, inclusive, desde o começo do debate sobre o tombamento ali da Maesa, ela defende algo que eu aderi também, que era o tombamento de todo o conjunto arquitetônico ali, formado pelo Senai Nilo Peçanha, o Colégio Estadual ali Henrique Emílio Meyer, o Parque Monteiro Lobato, o Complexo da Maesa e as casas da Vila Operária, né, que ainda estivessem, né, que ainda existissem. A própria escola, o Emílio Meyer também estava nesse projeto, era para os filhos dos trabalhadores, estava nesse contexto? Perfeitamente, é isso. É até o estilo arquitetônico do Emílio Meyer é bem relevante e conecta com esse projeto moderno, sabe? Que tem a ver com a indústria, com a formação técnica de operários, com as primeiras políticas destinadas à infância, à criança, que isso também é muito moderno, assim, né? Faz parte dessa modernidade, formar uma sociedade instruída, cada um para exercer o seu papel, né? Ali o Senai para dar um ensino técnico para os operários, para os filhos dos operários, a educação ali também, né? Representada pelo Senai, para formar essa população, enfim, disciplinada, né, preparada também para o trabalho, não necessariamente para desempenhar essas funções mais operacionais nas fábricas, mas para também fazer a parte burocrática que precisa. O Parque Monteiro Lobato para os filhos desses operários terem o que, né, terem seu tempo também de alguma forma controlado pelo certo Estado. Lazer. E tinha uma biblioteca ali, inclusive, né? Ganha o nome Parque Monteiro Lobato porque tinha uma biblioteca que fazia parte do complexo, né? Daqui a pouco tem que rever esse nome Monteiro Lobato também, né? Pois é. Tem umas histórias. Daí eu me engajei nos primeiros debates sobre o tombamento, porque eu já estava pesquisando a Eberle, né? Eu já era um jovem pesquisador, aí, um mestrando, enfim, da Eberle. Já tinha minha dissertação que contribuiu também para entender, né, esse processo.
E agora, recentemente, eu volto a estar nessa luta pela Maesa em função da tentativa de privatização da gestão da Maesa, da ocupação da Maesa, que o governo municipal tentou, né, ao longo de todos os primeiros anos do governo, e só veio a desistir agora, muito em função da nossa militância, da ação. Tentativa, né, era de transformar numa espécie de shopping center, né? Como tu falou em off antes para nós. Perfeitamente, analisando o projeto, e eu tive acesso ao projeto também porque eu fui membro do Conselho do Patrimônio Artístico, Histórico, Cultural aqui do município, CONPAC. E por ser um conselheiro, eu, né, passou lá algumas fases do projeto pelo conselho, e eu examinei no detalhe, assim, e eu li todos os documentos da consulta pública da PPP patrocinada que eles fizeram, né? Eram 536 páginas, eu acho, de todo. E eu posso afirmar, assim, com propriedade, que o projeto era transformar aquilo num centro de compras, que é shopping center em inglês, né? Era isso, era transformar... Pelo menos que deixassem em português, né? Centro de compras Maesa. Pois é. Era locar praticamente todos os espaços ali, né? A maior parte, né? A grande maioria dos espaços seria alocado para fins comerciais. E, né, enfim, dentro do contexto urbano em que ele se encontra, seria um shopping para gente que tem muito dinheiro para gastar, enfim. Então, contra tudo isso, a gente se mobilizou também na luta política, na militância. E toda essa militância, essa história do professor Ramon, que foi professor da Giovana ainda, né? Tem esse link aqui dentro do nosso podcast. Giovana Erlo tem um trabalho muito bacana lá em Galópolis, dentro do Museu de Território, que ela vai explicar depois também como é que funciona. Bem-vinda também ao nosso podcast, que é especialista, né, em museus. Obrigada, Márcio. Obrigada pelo convite. Na verdade, para mim é muito importante estar aqui, falar um pouco do que eu já trabalhei, do que eu continuo trabalhando, e esse meu envolvimento com a questão da Maesa, que é uma dos projetos mais recentes que eu venho participando. Então, né, dividir a mesa aqui com o Ramon, o eterno professor, ele em mim também é muito, muito gratificante, né? Bom, a minha relação com a Maesa, ela inicia a partir do momento que eu entro na graduação, mas eu trabalho com patrimônio industrial, já pesquiso, principalmente na localidade onde eu moro e onde eu atuo profissionalmente, que é a região de Galópolis. Então, eu já desenvolvi uma série de pesquisas lá, iniciei em 2014, fui uma das mediadoras culturais do Museu de Território de Galópolis, mediei o podcast Memórias de Galópolis e atualmente sou uma das coordenadoras voluntárias do Inventário Participativo de Galópolis, que tem essa intenção de tornar uma iniciativa museal, como é o caso do Museu de Território, mais participativo, feito por uma gestão comunitária. E no caso, essa gestão comunitária, na localidade em questão que eu citei, é composta majoritariamente por trabalhadores de uma indústria têxtil, mas também integrantes desse movimento, dessa dinâmica industrial, ou ex-trabalhadores, ou pessoas que vivem essa dinâmica industrial. Que quando a gente fala em indústria, em trabalho e trabalhador, a gente tem que pensar que é uma tríade, que ela perpassa todas as fases, os momentos da vida de quem habita no entorno. Justamente porque os trabalhadores eles acabam se transformando numa extensão do que seria o ambiente produtivo, o parque fabril. E no caso, como o próprio Ramon falou na questão da Vila Operária, a gente vê que a própria Vila Operária ela vem de uma política paternalista industrial bem característica da primeira metade do século XX aqui na nossa cidade, em que são estruturadas então esses elementos quase coercitivos, né, de trazer o trabalhador para próximo da fábrica e impedir então essa dispersão humana e de ideias por aí. Por isso a importância, né, Giovana? Tu que tem essa especialização na área de museus, tá em construção ainda, não existe um nome
para o museu, mas para evitar que se torne um museu do trabalho, é importante essa discussão, como tu está falando aí, quem é que realmente faz a coisa acontecer, que seja um museu do trabalhador. Faz toda a diferença essa nomenclatura? Sim, com toda certeza. Na verdade, eu acho que é importante pontuar que a nomenclatura oficial do museu ainda não foi definida, mas que um objetivo central já está bem traçado e bem claro para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, que é justamente o papel do trabalhador e da trabalhadora na construção da cidade. Então, quando a gente pensa em um museu, que basicamente é feito a partir da pesquisa, da preservação e da comunicação, e nisso tudo perpassa a educação, a gente tem que pensar que um objetivo ele não é só trazer a história de uma pessoa, de um grupo social, de uma classe específica. A gente tem que focar em como tudo isso se interliga e como isso vai construir a realidade que a gente está ali. Inclusive, a própria criação do museu é um processo interessante de entender essa realidade. Como que os movimentos sindicais nesse momento, a militância pela preservação do patrimônio industrial, como que tudo isso está se movimentando nesse momento específico, como o Ramon comentou, para culminar com a criação desse museu. Então eu acho que nesse sentido, pensar o Museu do Trabalhador e da Trabalhadora é extremamente simbólico para ser uma nova etapa de representação dos sujeitos de Caxias, que até pouco tempo... ou até hoje, eu diria, muitas vezes, continuam sendo invisibilizados, apagados de uma história oficial que retrata sempre o empreendedor, quem está ali no topo da cadeia produtiva, e nunca quem está na base, que de fato produz a riqueza que depois vai lá para cima. E por isso nós temos a importância da participação não só do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, mas do movimento sindical aqui da cidade, representados pela Eremi Melo, que é secretária de Formação e Cultura da CTB. Hoje temos aqui, né, Eremi, a Giovana e o professor Ramon, mas são personagens que já vêm participando aí de reuniões, de encontros, assim como tantos outros, que o sindicato vem promovendo aqui no auditório. Bem-vinda novamente, conta um pouquinho dessa história para nós, como é que está essa movimentação de bastidores para construir isso. Obrigada, Márcio, mais uma vez de a gente poder estar aqui conversando sobre essa importância aí do trabalho e da luta, né, pela construção do museu, que ainda não tem... E assim, sempre um prazer estar aqui com o Ramon e a Giovana, que é sempre uma aula, né? A gente aprende uma aula de história, enfim, a gente aprende junto. Mas então, eu acho que o trabalho, nós tivemos uma última reunião que eu considerei muito importante, que nós trouxemos o sindicato, quase que todos os dirigentes sindicatos da cidade. Desde o sindicato da alimentação, o sindicato de professores, professores de todas as áreas, pública e privada, então isso é muito importante. Os trabalhadores da indústria, da alimentação, da construção civil, rodoviários, então ver que essa questão aqui, ela tá abrangendo, e é uma questão assim que os trabalhadores estão concordando com a ideia. Então, isso ainda é mais importante ainda. Então, que não é uma ideia assim, de um só, não, mas é uma ideia que alguém sugeriu, mas hoje ela não é uma ideia somente do sindicato dos metalúrgicos, mas é da classe trabalhadora da cidade. Porque se nós, metalúrgico, por exemplo, claro que como a gente é da área, tem essa questão, mas assim, sempre as outras áreas, as outras categorias fazem parte disso. Tu vai para a escola, tu vai no mercado, que tem o sindicato dos comerciais, que tu é atendido por outros trabalhadores. Então, essa relação, então, quando a gente vai contar a história do museu dos trabalhadores, não é só o da indústria da transformação, mas é toda a indústria, todos os trabalhadores. Então por isso que, primeiro, que é importante a gente ter o nosso museu, ter esse debate da construção, e eu acredito que ele está bastante avançado, porque a gente está buscando outras pessoas. Quando a gente dialoga, é nítido, assim, a gente já trouxe outros personagens que, no entanto, a gente não sabia. Mas, eu conheço pessoas, o professor Ramon conhece outro, então, que pode também trazer para cá para nos ajudar a construir. Então, vai ser... E, assim, eu tenho esse objetivo e acredito que a gente vai conseguir, de fato,
a construir, a ter o Museu do Trabalhador e da Trabalhadora, que está em debate mesmo, como a Giovana aqui reforçou. E nós, os trabalhadores, para nós é com certeza, porque enquanto eu ouvia aqueles, eu ficava pensando do som que a gente constrói na fábrica. Se cada pessoa tivesse a condições de entrar dentro de uma empresa metalúrgica, só dando exemplo da empresa metalúrgica, e gravar os sons que a gente produz, quando a gente vai produzir qualquer coisa, porque aqui nós estamos falando, mas a gente tem que pensar o seguinte, este microfone do qual eu estou falando, ele passou por várias mãos, de um trabalhador e de uma trabalhadora para chegar até aqui, para chegar no comércio, para ela vender para nós. Entende? Então isso vai buscando. Então, quando a gente pega qualquer coisa na mão, a gente sempre tem que pensar o seguinte, ó, quando eu pego isso aqui, eu tenho que pensar, tem uma mão de uma trabalhadora aqui, e o estado que ela estava, e como que ela estava feliz, ela estava triste, ela estava doente, como que ela estava. Então, eu acho que o museu ele vai trazer tudo isso, a saúde, a doença, enfim, tudo, o que representa. Então, é um debate bem importante e é bom a gente estar ampliando. É importante essa tua fala, Eremi, no sentido de que muita gente poderia pensar, entrou naquela questão museu do trabalho, podia ser do trabalho. Outro ponto, era uma metalúrgica, podia ser só o museu da metalurgia, mas não. O próprio Sindicato dos Metalúrgicos está querendo ampliar esse debate, então eu quero perguntar para os nossos professores aqui por que a importância de ampliar isso. E já também embutir na pergunta aqui para vocês, o papel de um museu hoje tem sentido? Tô vendo que tu tá com um notebook, é tecnologia, mas aqui tem livros ainda, enfim, vai dar para mesclar tudo isso no museu, a contar história, mas também com projeções mais modernas, informatizadas. O que vocês imaginam que pode ser esse museu? E a importância dele ampliado, professor Ramon. Pois é, eu estava pensando aqui, né, sobre essa questão do nome. É bem importante, sabe, a gente focalizar, no caso ali, né, da experiência da classe trabalhadora, dos trabalhadores, porque antes, no antigo projeto de ocupação da Maesa, aparecia lá um dos espaços culturais como o Museu do Trabalho. E na hora que os arquitetos foram fazer as representações visuais de como seria a Maesa, enfim, né, já restaurado, nessa parte tinha lá, eles botaram no render, né, na animação que eles fizeram lá na representação gráfica, botaram nesse museu um banner do Raul Randon, outro banner do Abramo Weber, não era nem da Didia Bandera, né, podiam ser um pouco mais democráticos, um banner do Randon, um banner né, do Weber, um outro banner do Bellini, e por aí vai, sabe? Quando se fala em Museu do Trabalho, se deixar para esse senso comum, né, colocar em prática, é de novo esse discurso que exalta os de cima, os... Né, é o museu do empresário, do empreendedor, vai cair nisso. Que já são muito representados em espaços de memória, tem escola com o nome deles, tem... praça, tem rua, tem um monte de coisa, já que tem os próprios museus que as próprias empresas deles mantêm, que já, né, exaltam essa trajetória deles e tal, e não tem espaço nenhum na cidade que fale sobre quem põe a mão na massa, quem realmente produziu as coisas, né? Quem doou sua vida mesmo né, passou a vida no interior, por exemplo, do espaço lá da Maesa. Então, essa questão do nome que está sendo construído num processo democrático, né, participativo, ali, envolvendo as representações dos trabalhadores né, das mais diversas categorias, é importante, né, para justamente botar à luz, eu acho, né, trazer a narrativa da memória social esses sujeitos que são historicamente apagados. E eu estava refletindo também quando a Eremi estava falando que é um museu que vai contar a história de sujeitos ali que têm experiências muito parecidas com experiências de gente do mundo inteiro, né? Porque trabalhador tem em todos os lugares, né? E esses sons da empresa, né? Os sons do trabalho, né, sons que fazem parte do cotidiano ali, né, em todas as horas do dia que os trabalhadores passam dentro das empresas, enfim,
são sons que são familiares em várias outras partes do mundo, né? Provavelmente isso aqui não foi feito aqui no Brasil, nem na América Latina, talvez seja lá na Ásia, mas os sons de lá também são aqui. Então é o museu da classe trabalhadora aqui de Caxias, que vai ser instalado na Maesa, pode ajudar a transformar um pouco essa narrativa, né, global ali que exclui os trabalhadores, pode representar de alguma forma aí boa parte das pessoas que já viveram nesse mundo, que vivem, enfim, né? Eu acho que tem essa potência toda que a gente tem que valorizar. E a Maesa, uma coisa que é importante a gente sempre dizer que tem oportunidade, né? Sempre que tem oportunidade de dizer, é que a Maesa representa muito a história dos trabalhadores do Brasil, né? A história da industrialização do Brasil passa pela Maesa, e eu acho que isso é algo que a gente tem que... Não tem só o nível local, aqui tem o nível nacional, tem o nível global que a Maesa representa. E perguntar para a Giovana, então, de que forma é a melhor forma de contar essa história. A gente tem o exemplo ali do Museu de Território, que pode explicar resumidamente para a gente como é que funciona, mas o que ficaria bem aqui no museu? Seriam só peças antigas? O que dá para trazer para a contemporaneidade? Como é que poderia ser esse museu? Essa pergunta é muito interessante, Márcio, e eu vou usar um pouco do que o Ramon falou também, porque dentro da museologia, que é a área onde eu desenvolvi a minha dissertação, inclusive pensando na gestão do patrimônio industrial a partir dos processos de musealização, tem um professor, que é o professor Mário Chagas, que ele nos questiona diversas vezes, sempre que possível, que é o seguinte: a quem servem os museus? Um museu tem como objetivo, como já foi dito, se a gente pegar a definição mais recente do que significa um museu, e eu peço a licença, inclusive, para ler uma partezinha da atual definição de museu, que foi feita na convenção do ICOM, do Instituto, do Conselho Internacional de Museus, em Praga, lá no ano passado, e eles trazem que um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade, que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Eles também trazem uma consideração importante, que é a questão de que o museu ele tem que ser aberto ao público, acessível. E não é só acessível no sentido de propiciar um acesso físico, é uma questão de fruição. Quem é que pode aproveitar, de fato, o que um museu está trazendo? Então, para responder essa questão de a quem servem os museus, é que vem o básico na hora de se definir, de se criar um museu, que é qual é o objetivo, qual que é a missão. E eu acho que ficou bem claro, como já foi dito anteriormente, que o objetivo desse museu é representar os trabalhadores, a luta, a história, a memória da classe trabalhadora de Caxias do Sul. Sempre pensando também nessas questões de gênero, nessas questões de classe, porque tudo isso acaba perpassando. O museu, então, a própria museologia, ela estuda não necessariamente somente os museus, porque a gente parte da ideia de que os museus são uma representação da visão de alguém sobre alguma coisa. Então, quando a gente trata sobre isso, a gente vai ter, no caso, a primeira representação do que seria esse museu feita por agentes específicos, né? Então a gente vê determinados sujeitos, como é o caso, né, do seu Herber, né, do seu Randon, como sempre, destacados, e a gente vê agora a emergência de um outro extrato, de uma outra camada da sociedade, até então invisibilizada, que quer um espaço para representação. Quando a gente tem a representação do Museu do Trabalho, como foi dito, a gente tem diferentes formas de representar, e do trabalhador, como foi dito, ele consegue juntar duas questões muito importantes para o museu, que é o local e o global. A gente tem que representar o local, mas a gente não pode focar tanto no local a ponto de que uma pessoa que vem do outro lado do mundo não consiga se reconhecer dentro do que está sendo apresentado. Então eu acho que a ideia do trabalhador e da trabalhadora é um foco assim sensacional para a gente pensar a história de Caxias, mas também do Brasil, do mundo e de todo o capitalismo que existe, né? De todas as relações de classe. Então, quando a gente pensa o que por dentro de um museu, eu acho que isso, na verdade, vem em uma segunda etapa.
Porque o básico é entender que um museu, ele mais do que está exposto, mais do que vai ser exposto de fato ali ao público, ele tem a pesquisa, ele tem a educação, ele tem a preservação. Então a gente não está lidando necessariamente só com uma exposição, que é a parte que a gente chama dentro da museologia de museografia, a parte da expografia, o que a gente enxerga de fato. Tem espaço para arte também dentro daquele contexto, com toda certeza. A gente pode trabalhar das mais diversas formas. E isso vai depender de quem for fazer parte dessa equipe que vai construir. E no caso a gente tem toda a questão do movimento sindical. E Eremi, nesse caso também é importante que o trabalhador não seja algo também só para quem é intelectual, por uma determinada camada, né? Que se identifique e vá visitar, né? Se construa isso, para que seja algo acessível. Não, de fato, e essa questão da Maesa, quando fala de acessível, é a questão seguinte, a Maesa hoje, onde ela se encontra na cidade, ela fica acessível para toda a cidade. Eu sempre falo assim, a pessoa para ir até a Maesa, que vai ter lá o museu, que vai ter a cultura, que vai ter a música, que vai ter todas as artes, e ainda vai ter outras coisas que as pessoas... Ele vai sair lá do Salgado Filho, por exemplo, e só vai gastar 2 passagens para chegar até ali. Ele vai poder passar o dia ali com os filhos, vai ter lá o parque, enfim. Então, eu acho que essa questão de ser acessível é nesse sentido que aqui o pessoal traz, tanto a Giovana quanto o Ramon, e os trabalhadores, e quantos os trabalhadores, assim, hoje filhos de trabalhadores que trabalharam ali, netos de trabalhadores que trabalharam lá, e hoje os netos podem, quando eu falo com algumas pessoas que eu conheço, e as pessoas assim, não, olha, a pessoa assim que não está engajado, mas quando tu fala o seguinte, que a Maesa vai ter o Museu dos Trabalhadores, as pessoas, elas brilham os olhos. E as, nossa, que legal, que bom que você está ali, que bom que vocês estão fazendo isso. Então, as pessoas, então, quando eu vejo assim que a prefeitura queria privatizar, é que, de fato, não tem esse diálogo popular que a gente está popularizando com a Maesa e está buscando. Outra coisa que as pessoas falam assim, mas vai ter o museu, mas vai ter o mercado público? Vai ter o mercado público. Entende? Então, tem esse apelo. Então, nós precisamos, então, acho que o nosso trabalho, a nossa luta, ela é importante para isso. Nós vamos estar fazendo e tratar a Maesa como uma questão municipal, estadual, nacional e global, é isso mesmo, porque ela tem essa parte, porque a Maesa, ela fazia produto para o mundo, os produtos deles eram para o mundo, não era só para o Brasil, entendeu? Tinha muita importação. Pensa bem, nós fazíamos espada, eles faziam espada que ia para a Argentina, para o exército da Argentina. Então, pensa bem, talvez quando a gente falar isso, vai ter trabalhadores da Argentina que vão se ver aqui, que vão se enxergar nisso. Então, eu acho que isso é muito interessante, isso é importante. Muito bem, pessoal. Eu sei que tem muito mais a ser dito. A gente vai continuar produzindo episódios. Provavelmente vocês vão voltar aqui para a gente manter um certo tempinho aqui. Já tá esgotando o nosso tempo, mas por uma consideração final. Começamos, então, pela Giovana. Pode aproveitar para ter o recadinho final aí. Então, gente, eu acho que o mais importante da museologia é as pessoas se sentirem representadas pelo que está ali. E eu acho que a área que eu sigo ali da museologia social é a integração das pessoas na construção desde a base do projeto museográfico, museológico. Então, eu acho que fica aqui, inclusive, um convite para todos que quiserem conhecer mais sobre esse processo de construção, que quiserem participar, serão muito bem-vindos, porque somente com a comunidade que vai ser representada e participará dessa representação é que a gente vai conseguir, de fato, alcançar quem a gente objetiva, que são pessoas do mundo inteiro, mas principalmente trabalhadores e trabalhadoras que tiveram uma atuação não só na Maesa, mas no trabalho de Caxias como um todo. Obrigado, Giovana, que seja a primeira participação de muitas aqui do nosso Pode Sim. Tomara, muito obrigada. Ramon, obrigado também por ter vindo. Teu recado final. Ótimo, acho que eu vou reforçar esse recado da Giovana ali. Eu acho que quem está ouvindo o podcast aqui, eu acho que tem que se sentir convidado a participar da construção desse museu, né? Desde as primeiras ideias, das primeiras conversas, a ideia de ser um museu inclusivo, construído coletivamente, dentro dessa perspectiva da museologia comunitária e tal, né, da museologia social, tá sempre presente isso, né? Então, todo mundo tem que se sentir convidado.
Os metalúrgicos já estão, né, bastante representados ali, né, pelo seu sindicato aqui, outras categorias também, né, eu acho que entre em contato com os sindicatos também da sua categoria, caso não seja, né, dos metalúrgicos, dos professores, desses que já estão bem engajados, servidores, mas entre em contato com a direção do sindicato, reforcem essa necessidade da participação, do envolvimento de todos ali na construção desse museu. Vamos fazer um museu forte, né, duradouro, enfim, que tenha toda a potência da classe trabalhadora, que é muito bem representada aqui em Caxias. Obrigado. Eremi, teu recado final? Então, obrigado mais uma vez. Eu acho que aqui a CTB sempre se coloca à disposição para estar junto e a gente precisa buscar outros parceiros. Hoje o sindicato hoje são representados pelas suas centrais. Então, eu acho que com certeza, e nós vamos procurar as centrais também para que façam parte, que nos ajudem, que contribuam também nesse debate. E, claro, os trabalhadores no geral que ouvirem e quiserem vir participar, estejam à vontade, sejam bem-vindos, porque esse museu será construído com todas as mãos, com certeza. Muito bem, e o Pode Sim contribuindo também, trazendo aí os personagens que estão envolvidos nessa ocupação da Maesa, na construção do Museu do Trabalhador e da Trabalhadora, e agradecendo a você que nos acompanhou pelo Spotify, pelo YouTube e também pela Rádio Comunitária Vanguarda FM. Até o próximo episódio.